Olá, meus amores do quarto ano, bom dia para vocês. Vejam só, hoje vamos estudar um pouco sobre proteção e defesa dos seres humanos, ok? Este conteúdo está na página 216. Então, vamos saber um pouquinho sobre a proteção do nosso corpo, a defesa, certo? Então, vamos lá. Veja só, para proteger o nosso corpo de invasores. Que tipo de invasores são esses, tia? São as bactérias, os micro-organismos, vírus tóxicos. Para que a gente possa se proteger desses micro-organismos, temos a nossa proteção. Quais são elas? Primeiro, eu tenho a pele. Depois, eu tenho o sistema imunitário. Então, esses dois são os responsáveis pela proteção e pela a defesa do nosso corpo, tá certo? Primeiro, sobre a proteção, temos quem? Temos a pele. O nosso corpo, ele é revestido por essa pele que protege o nosso órgãos internos, tá certo? Protege os nossos órgãos internos de agentes externos que possam nos prejudicar. Então, a pele é uma grande capa que cobre o corpo por completo. Então, ela separando e protegendo os órgãos internos do exterior, ok? Além de nos proteger do meio ambiente, a pele também é responsável por controlar a temperatura corporal. Por meio de que ela controla essa temperatura? Por meio do suor e também da dilatação dos vasos sanguíneos, tá certo? Então, quando a gente realiza atividades físicas, o corpo, gente, ele libera um excesso de calor produzido através do suor, controlando assim a sua temperatura interna. Já o sistema imunitário, que é o sistema responsável pela defesa, além dele eliminar os agentes invasores, que são quem? As bactérias e os vírus, ele também possui uma espécie de memória. Como assim uma espécie de memória? Bem, esse tipo de memória que o sistema imunitário tem é que facilita o reconhecimento desses invasores quando tentam entrar pela segunda vez no nosso organismo. Ok? Entenderam? Vejam só. A pele e as mucosas. Como assim a pele e as mucosas? Sobre o que se trata isso aí? Elas formam a primeira barreira de defesa do nosso corpo contra os invasores. Quando sofremos um corte ou uma lesão, devemos ter muito cuidado, porque se torna fácil para que os agentes externos possam penetrar, entrar e causar doenças, tá certo? Então, em nossa pele, o sebo forma uma camada sobre a epiderme, que é a primeira camada da pele, protegendo-o de micro-organismos, ok? Então, como vocês estão vendo na página 217, vamos ver como está dividida a nossa pele, tá? Primeiro eu tenho a epiderme, que é a primeira camada. Depois eu tenho a derme, que é a segunda camada da nossa pele. Em seguida eu tenho a hipoderme. Depois vocês vão ver uma setinha puxando para as glândulas sudoríparas. Estão vendo? Uma setinha puxando para ela. Depois eu tenho as glândulas sebáceas, depois eu tenho artérias, depois eu tenho as veias e depois eu tenho as terminações nervosas. Vejam só, as mucosas, tais como a do nariz, as que revestem os órgãos do aparelho digestório,
reprodutor e excretor, formam uma barreira de proteção. As lágrimas, elas são produzidas para proteger os olhos de substâncias que os invadem. Tá vendo qual é a função das lágrimas? Elas servem para proteger os olhos de substâncias que podem invadir, ou seja, entrar nos nossos olhos. Quando estamos com uma infecção no sistema respiratório, como é o caso de uma gripe, o organismo ele produz o muco, aquela secreção, com o objetivo de proteger os órgãos respiratórios dos micro-organismos invasores, o que também é uma forma de defesa do nosso corpo. As infecções ocorrem quando as bactérias invadem e se multiplicam dentro do nosso corpo, daí é que acontecem as infecções. Já a inflamação é o caso dos micro-organismos, quando eles conseguem ultrapassar a primeira barreira de defesa, entra em cena outro mecanismo interno do nosso corpo que atua combatendo esses agentes. Então, a inflamação é o quê? É simplesmente o resultado de um processo de infecção. Então, esse processo de infecção que se dá no organismo da gente será combatido com a ajuda dos glóbulos brancos, como eu já tinha explicado a vocês nas aulas anteriores. Então, essas células do sangue que ajudam a combater os corpos estranhos. Então, responsável por elas são os glóbulos brancos, ok? Primeiro, é enviado para o local do ferimento um grande número de glóbulos brancos. É assim que acontece, ok? Segundo, o local do ferimento incha por causa do acúmulo de líquido. E no terceiro, os glóbulos brancos englobam e destroem todas as bactérias. Então, é dessa forma que as bactérias e os micro-organismos, eles são eliminados do nosso corpo, tá certo? Já na página 219, está falando um pouco quando o sistema imunitário ele não consegue combater os invasores de uma forma eficaz. Então, o nosso corpo ele pode reagir com doenças, infecções e também com alergia. Entre as reações do nosso organismo contra infecções, quem é que a gente pode sempre encontrar? O aumento da temperatura, que é quem? A febre. Então, a febre ela não é uma doença, tá, gente? A febre é sim um aviso ao corpo de que algo não está bem. Então, quando você está com febre, quer dizer que é um aviso de que está acontecendo alguma coisa com o nosso corpo. Então, essa forma de reação até ajuda o sistema imunitário a combater infecções. Então, mesmo não sendo doença, é sempre recomendado procurar um médico em casos de febre, ok? Nunca esqueçam disso, pois é um sinal de que há algo errado no nosso organismo, como a tia acabou de falar. Então, para evitar esses problemas de saúde, é muito importante manter uns bons hábitos de higiene para o nosso corpo e também para a nossa mente, ok? Quando estamos com febre, usamos um pequeno aparelho para medir a nossa temperatura. Então, esse aparelho é chamado de termômetro, certo? É com ele que a gente consegue ferir, né? Medir a nossa temperatura e ver quanto estamos ou quanto é que está a temperatura do nosso corpo, tá certo? Então, de acordo com esse conteúdo, falando um pouco sobre a defesa e proteção do organismo, vocês vão realizar a atividade do livro correspondente a este conteúdo. Em seguida, vocês vão continuar assistindo o vídeo que eu tenho um novo conteúdo para vocês fazerem, tá bom? Até já! Responda aí o conteúdo. Vai responder o conteúdo da página, a atividade da página 220 e 221, ok? Tia, daqui a pouco volta. Responderam? Ótimo. Então, vejam só. Agora, vocês vão estudar um pouquinho sobre as doenças e verminoses. Como assim doenças e verminoses? São doenças que atacam o nosso organismo e as vermes que também entram no nosso organismo. Como é que elas entram, como é que a gente consegue pegar, como é que elas se reproduzem.
tá certo? Vamos lá? Então, gente, vejam, os seres humanos complexos, organismos existentes sobre a Terra. Então, eles são vulneráveis do que qualquer outro ser vivo aos desarranjos que chamamos de doenças. Então, todo ser vivo que vive sobre a Terra, que é onde apenas existem os seres vivos, todos nós estamos sujeitos a doenças. Então, tem doenças que afetam o corpo humano, podem ser infecciosa ou não infecciosa. As primeiras são causadas por agentes patogênicos, organismos diminutos, como vírus, bactérias e fungos. Porém, as doenças não infecciosas, como a diabetes e a aterosclerose, podem ter várias causas. Às vezes são hereditárias e incidem em certas famílias. Como assim hereditárias? Passa de um membro da família para outra, por isso que é chamado de doenças hereditárias. Verminoses ou parasitoses são doenças causadas por vermes e protozoários. Protozoose, que se instalam no organismo do hospedeiro. Isso. As pessoas doentes com vermes ou verminoses podem propagá-las nos ambientes e, consequentemente, contaminar outras pessoas. Podem ser transmitidas através da água, dos alimentos, de comidas, de frutas, verduras mal lavadas, carnes mal cozidas e também objetos contaminados, mãos sujas, solo e também etc. Então, vocês estão vendo abaixo na imagem alguns exemplos de verminose, ok? Então, essas doenças, elas atingem as pessoas de ambos os sexos, tanto homem como mulher. E também diferentes idades, tanto criança, como adolescente, como adulto, como idosos, certo? E também independente de classes sociais, rico, pobre, todo mundo pega essas doenças. Essas doenças atingem a todas essas classes. Então, os parasitas podem ser detectados através de exames de fezes e também de exames de sangue, ok? Com o resultado, o que é que o médico vai fazer? Ele vai prescrever um tratamento que deverá ser realizado, ok? Então, peço que vocês passem para a página 223. Existem vários tipos de vermes que causam diferentes sintomas. Quais são os sintomas? Eu tenho uma diarreia, eu tenho uma perda de peso, eu tenho náuseas, anemia, vômito, falta de apetite, dores abdominais e também danos ao cérebro. Então, esses parasitas eles podem ser combatidos adotando noções de higiene. Sim, mas que tipo de noções de higiene são essas que temos que ter para combater esses parasitas? Primeiro, temos que lavar as mãos antes das refeições e toda vez que usar o vaso sanitário, tá certo? Após usar o sanitário, temos que lavar as nossas mãos. Andar sempre calçado, porque a gente nunca sabe o tipo de solo que estamos pisando. Lavar e cozinhar bem os alimentos. Beber água filtrada ou fervida. Manter unhas, cabelos e mãos sempre limpos e evitar contato com a boca. Também consumir alimentos em locais limpos e que adotem medidas de higiene para o espaço e pessoas que preparam os alimentos. Lembrando-se sempre que o melhor remédio para combater as doenças causadas por vermes e parasitas é sempre a prevenção, é se cuidar, tá certo? Então, se vocês adotarem esses meios,
que tia acabou de falar, vai evitar bastante vocês se contaminarem, tá certo? Na página 225 eu tenho um quadro que fala sobre as doenças que são transmitidas por vírus, também as que são transmitidas por bactérias, tá certo? E também tenho na página 226 algumas doenças nas quais a água contaminada tem papel importante na transmissão dessas doenças. Então, vocês leem aí esses 3 quadros, fiquem cientes do tipo das doenças, tá certo? Para vocês se prevenirem. Então, vocês vão realizar mais essa atividade do livro correspondente a este conteúdo que eu acabei de explicar, ok? Beijão para vocês e até a nossa próxima aula.